Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fazendo Joias. Se você ainda não me conhece, eu sou Ailton Batista, sou ourives há mais de 30 anos, sou especialista em joias de ouro e prata, ensino você a faturar mais de R$ 5.000 todo mês fazendo joias de ouro e prata com baixo investimento inicial. E o tema dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje, é 4 motivos para você começar a fazer joias autorais. Isso mesmo, se você já ouviu falar sobre joias autorais, mas ainda não entendeu o que é isso e como fazer esse tipo de joia para você faturar com elas, o momento é agora. Eu vou te mostrar tudinho nesse vídeo, né, sem te esconder nada. Vem comigo até o final que você vai entender, então, os 4 motivos para você começar a fazer joias autorais e faturar muito com essas joias. E por que algumas pessoas colocaram esse nome de joias autorais? De onde que apareceu isso, né? Eu vou estar explicando isso tudo aqui, vou te mostrar como você vai fazer, como você vai vender, o que diferencia uma joia da outra. Se esse tema já está relevante para você, já deixa aí então o seu joinha, porque vamos começar agora então aí com exatamente os 4 motivos, né, para você então começar a fazer joias autorais, tá? Ailton, mas são só 4 motivos? Peguei aqui os principais, porque tem muitos outros motivos para fazer esse tipo de joia. E você provavelmente já viu alguma joia dessa por aí e falou, nossa, que joia mais estranha. Será que alguém compra isso? Tem muitos compradores para joias autorais, tá? Mas eu vou te mostrar isso aqui em 4 motivos por que você deve, então, estar fazendo essas joias autorais. Bom, primeiramente, o que é uma joia autoral, né? A primeira coisa que eu vou colocar para você aqui é que a joia autoral tem que ter um design exclusivo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você sair copiando qualquer tipo de joia e falar, cara, a joia autoral foi eu que criei. Tá? Isso vai cair por terra, você vai passar vergonha. Então, o design tem que ser exclusivo, tem que ser uma criação sua. Ou uma criação que um cliente trouxe para você e fala, cara, faz essa joia para mim. Só que vai ser uma joia autoral, de autoria do cliente que você vai estar fazendo. Mas o design tem que ser diferenciado. Não pode ser simplesmente uma cópia. Não pode ser simplesmente mais do mesmo. Não adianta pegar uma modinha que todo mundo está comprando e falar, cara, olha a minha joia autoral. Isso cai por terra. Ninguém compra como joia autoral. Tá? Porque tem que ter alguma coisa diferenciada. Tá? O design tem que ser exclusivo. O desenho tem que ser exclusivo. Né? Tem que ser uma joia criada realmente. Né? E eu vou te mostrar como é que se cria uma joia autoral. E a primeira coisa que você tem que saber para criar uma joia autoral é trabalhar com materiais selecionados. Né? O que eu quero dizer com materiais selecionados? Você pode justamente trabalhar com prata, pode trabalhar com ouro, né? Mas você pode também usar outros materiais, tá? Outros materiais como madeira, como cobre, como latão, como vários outros materiais. Logicamente que o material principal, a gente está falando aqui de joia, o material principal tem que ser um metal precioso. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser ouro branco, pode ser platina, mas tem que ser um metal precioso, mas tem entendido como joia. Tá? Mas os materiais têm que ser selecionados. Por exemplo, se você vai usar uma semente de uma árvore como sendo uma parte dessa joia, seleciona lá uma semente que tem toda uma história. Eu vou falar muito disso aqui hoje. Né? Por que joias autorais têm que ter uma certa história? Então, nessa de materiais selecionados, você pode estar usando de tudo que tem aqui em mãos. Tá? Já fiz joia autoral, inclusive, com botões. Tá? A pessoa me encomendou uma joia, mas eu quero fazer uma joia totalmente diferente. Faz para mim uma coisa bem diferentona. Falei, beleza, vamos fazer aqui uma joia então autoral para você com botões. E ficou muito bacana. Não é essa joia da foto, logicamente, tá? Mas veja aí o que a pessoa criou aqui nessa foto. Né? A parte de trás do colar parece até que é cobre, né? Provavelmente seja cobre. E aqui na frente também, às vezes, pode ser cobre, mas tem aqui algumas incrustações de algum material um pouco diferente. Então, sim, materiais selecionados para você poder contar uma história desse material. Tá? E não adianta colocar um material muito ruim e querer vender uma joia cara. Né? O cliente não é bobo, o cliente vai conseguir diferenciar isso também. Então, para uma joia ser autoral, design exclusivo, material selecionado. E o terceiro item aqui agora. O que é uma joia autoral? Né? O que tem numa joia autoral? Processo artesanal. O que é um processo artesanal? Na verdade, as nossas joias feitas em bancada, a grande maioria é artesanal, porque a gente trabalha manualmente.
né? A gente até utiliza algumas ferramentas, utiliza algumas máquinas. A gente pode, inclusive, fazer joia autoral com uma parte de laser, por exemplo, uma parte de fundição, né? Mas a joia como um todo, geralmente é uma joia bem artesanal, feita manualmente. Então, já facilita o nosso trabalho e muito, né? Você não vai precisar de uma alta tecnologia para estar fazendo joias autorais, por exemplo, né? Uma joia autoral também ela tem que ser inovadora, né? É isso que eu falei lá no comecinho já do vídeo. Inovadora, você tem que mostrar algo diferente para o seu cliente. Você tem que inovar. Não adianta pegar uma coisa que já foi moda e agora trouxe novamente. Não é autoral, você está apenas repaginando alguma joia, né? Ou trazendo uma joia que já foi feita há muito tempo para o presente. Ou eu estou pegando uma modinha e tentando repaginar essa modinha. Não vai ser uma joia autoral, né? Uma joia autoral, então, ela tem que ser inovadora. E aqui, quando eu falo inovadora, é inovadora no design, inovadora nos materiais, tá? Eu já falei que o material tem que ser selecionado, mas você também tem que inovar nos materiais. Por exemplo, você pode até usar uma peça de cobre, mas pensa aí, olha aí, ele usou uma parte de cobre, mas não é aquele cobre só vermelhão. Fez ali todo um trabalho de estar construindo algo diferente, algo inovador a partir do cobre. E o terceiro item aqui, o que é uma joia autoral, né? Como se faz uma joia autoral? É ser uma joia carregada de história, tá? E aí é que entra, talvez, uma pequena dificuldade para ourives tradicionais. Porque no dia a dia a gente faz a joia, pá, entrega dinheiro no bolso, e esquece de contar toda uma história por trás daquela joia. E principalmente se você está usando um material selecionado, tipo, estou usando uma semente de buriti. Cara, onde você vai trazer toda uma história para isso? Onde é que se cultiva buriti? Onde é que se dá buriti? Buriti não dá no Brasil inteiro. É uma árvore só brasileira? Você vai trazendo essas coisas, essas histórias para dentro da sua joia. Isso vai aumentando o valor agregado. Nós vamos falar daqui a pouco de valor agregado. Então, essa história que você vai contar, foi uma joia que minha avó começou a desenhar, ou foi uma joia que minha avó já usou há muito tempo, e agora eu quis contar toda uma história dessa joia que a minha avó usava dentro dessa aqui. Ou seja, você está trazendo todo um contexto para uma simples joia, para isso tomar uma dimensão maior, para ter a parte autoral do negócio. Então, é muito diferente das joias que a gente está fazendo hoje em dia. Da joia comercial, né? O que é uma joia comercial? Joia que você faz ali, fez solitarinho, montou a garrinha para ir embora, dinheiro no bolso. A joia autoral é diferente, né? O ourives é mais do que um ourives, é um artista que coloca ali toda a emoção dele, às vezes, no fazer aquela joia. Por exemplo, assim, tem a Torre Eiffel. Se não fosse um monumento mais visitado do mundo, provavelmente muitos iam olhar aquilo lá e falar, cara, é uma torre, colocaram uma torre gigante aqui no meio do negócio, uma torre até estranha, com um monte de ferro e tal. Mas veja a história daquela torre, o que torna ela diferente, né? Então, para a joia também tem que ter isso. Tem que ter todo um fundamento, para ela ser uma joia autoral, né? Tem que ter todo um fundamento de história dentro dessa joia. Tem que colocar a emoção de quem está fazendo dentro dessa joia. Por isso que talvez seja uma joia um pouco mais demorada para fazer, demorada para colocar, para ser vendida, né? E aumentar aí o valor agregado nela, às vezes apenas pela história, né? Pela história. Lá na minha cidade tinha um senhor antigamente que tinha uma loja de móveis usados. E o nome dele era até engraçado. Eu não sei o nome dele exato, sei que o apelido dele era Picolé, né? E ele vendia móveis usados. E toda pessoa que chegava lá e falava assim, Picolé, quanto que é esse guarda-roupa? Ele falava, antes de falar o preço, ele não falava o preço de jeito nenhum. Ele falava assim, primeiro deixa eu te contar a história deste guarda-roupa. Hoje ele não existe mais, a loja dele não existe mais, já faleceu, os filhos já venderam a loja. Mas a pessoa chegava lá e falava, deixa eu te contar a história deste guarda-roupa. Ou seja, contava, esse guarda-roupa foi daquela senhora que morou naquela casa ali, que o parente dela foi deputado, que não sei o quê, que o filho dela era padre, e coloca todo um contexto dentro daquela história. E esse guarda-roupa ela trouxe lá de Portugal, quando ela veio, que ela era imigrante e tal, antes de falar o preço. E depois falava que madeira que era aquilo, que os pés eram reforçados, contava toda uma história para depois dar o preço de um guarda-roupa. Ou seja, ele estava ali colocando o guarda-roupa como autoral quase, né?
Então, da joia também, uma joia autoral, para quem quer vender esse tipo de joia, já vai se acostumando. Você vai ter que ser aí um contador de histórias. Mas não é história qualquer. Contador de história de uma joia. E isso de contar uma história da joia, né, é o que você vai ter que começar a aprender a fazer isso se você quer realmente aí vender joia autoral, se você quer fabricar joia autoral. Tá? Mas não é, como eu disse, não é qualquer história. Tem que ter uma série de fundamentos, de dados, tá? De dados, inclusive, para você, então, aí carregar essa história de uma joia autoral. E agora, então, a gente vai então começar pelos motivos por que você deve fazer, então, joias autoral. E o primeiro motivo, então, é a liberdade de expressão. O que eu quero dizer isso aqui? Liberdade de expressão. É você poder explorar temas diversos, por exemplo. O que é explorar temas diversos? Você pode fazer joia autoral com qualquer motivo. Com qualquer motivo. Você pode usar uma paisagem, você pode usar uma parte religiosa, você pode usar formas geométricas, você pode usar de tudo. Você tem aqui uma liberdade de expressão, né? Uma liberdade de temas diversos. Não precisa de ficar fechado apenas em um tipo de joia. Né? Isso é muito motivador, fica muito mais fácil da gente fabricar joia autoral desse jeito, né? Com essa liberdade de expressão. Porque quando a pessoa trabalha, às vezes, só com aliança, né, e fica ali agarrado naquele mundinho só de aliança, e fica tudo meio quadrado, só fazendo o que o cliente traz. Né? E muitas pessoas que entram para a ourivesaria estão à procura exatamente disso aqui, de liberdade de expressão. Né? Explorar temas diversos é uma maravilha para quem está fazendo joia, principalmente por hobby. Tá? É uma maravilha. Experimentar materiais não convencionais, tá? Essa liberdade de expressão também significa isso, você experimentar materiais não convencionais. O que são materiais não convencionais? No dia a dia de fazer joias tradicionais, o que a gente usa? Ouro, prata, né? Algumas pedras, usa algumas resinas, usa torno, usa laser, usa materiais que estão normalmente utilizados no dia a dia. Porém, para joias autorais, você tem essa liberdade de expressão de estar usando, então, aí, eu poder experimentar materiais não convencionais, como eu já disse aqui, sementes, madeira, você pode usar outros metais, né? Como eu já disse, cobre, latão, e fica bem bacana isso aí, você juntar essas cores diferentes em joias autorais. Você pode usar, inclusive, joias. Tem muitas pessoas que fazem joias com materiais reciclados. Geralmente, eu não gosto, não acho muito de bom gosto, mas tem pessoas que adoram e pagam caro por isso. Né? Também tem como fazer joias autorais dessa forma. E você poder usar, então, aqui, materiais não convencionais, agrada um público muito seleto. Né? Quando eu disse que o material que você tem que inovar quando você está fazendo uma joia autoral, o melhor jeito de inovar aqui é você usando materiais não convencionais. Madeira, por exemplo, é muito utilizado. Né? E quando eu disse aqui, você explorar temas diversos, olha nessa foto aí. A pessoa pegou aqui uma paisagem nordestina, né? Fez aqui uma junção aqui, colocou lá um mandacaru, colocou a lua tal, e fez aqui uma joia autoral simples, mas que remete muita história numa joia dessa. Lembra quando eu falei de história? Eu falei que tem que ter uma parte artística do negócio, né? Isso aqui, para o pessoal do Nordeste, tem muito valor, tá? Essa plantinha aí, esse mandacaru tem muito valor para o pessoal do Nordeste. Então, carrega toda uma parte emotiva do negócio. E você também, nessa liberdade de expressão, você pode quebrar regras. Por exemplo, quem fica só na joia tradicional, né? Eu vou fazer aliança, vou fazer solitário, vou fazer anel de pérola, vou fazer brinco de pérola, né? E fica ali muito agarrado só nessas partes. É ruim? Não quer dizer que é ruim. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar muito dinheiro. Porém, nessa liberdade de expressão aqui de você quebrar regras, você não tem que se preocupar muito com o tamanho, por exemplo. Tem pessoas que adoram joias grandes, joias, né, muito chamativas. E você pode quebrar as regras nesse momento. Fazendo joias, inclusive tem uma época que usava muito Max colares, né? Os colares grandão, cheio de pedra. Né? Foi 2014, 2015, então uma tendência muito forte disso aí. E era praticamente tudo autoral. Né? Então as pessoas estavam quebrando as regras, usando muito couro, inclusive, para estar fazendo essa quebra de regras. Né? E como eu disse aqui, contar uma história ou uma narrativa.
né? Isso aqui é muito gostoso para quem está fazendo joia autoral, tá? Eu, geralmente, eu não fabrico aqui joia autoral, mas eu já fiz por um tempo algumas joias autorais, né? Mas depois, pela parte comercial, eu resolvi partir pela joalheria tradicional, né? Mas é muito gostoso você poder contar uma história toda dentro de uma joia, né? Principalmente pessoas que gostam de fazer exposição, quem trabalha mais com feiras, por exemplo, né? Feiras de artesanatos ou feiras mais que são feiras maiores, por exemplo, você contar uma história dessa joia, né? Você vai em Belo Horizonte, por exemplo, aos domingos, na Afonso Pena, tem uma feira hippie. Fala-se feira hippie, mas é uma feira gigante que tem de tudo. Cara, e poder colocar uma joia autoral ali naquele lugar, e poder parar, conversar com o cliente, contar a história de uma joia, é um momento ideal para você, então, agregar valor naquela joia. E é muito gostoso trabalhar desse jeito, tá? Infelizmente, a grande maioria dos ourives não tem partido para joia autoral porque prefere a parte mais comercial, que gira muito mais rápido. Joias comerciais vão girar muito mais rápido. As joias autorais tendem a vender menos quantidade. Não quer dizer que dá menos lucro, não quer dizer que vai ter um faturamento menor. Mas a venda é muito menor. A venda, muitas vezes, precisa do tete-a-tete, precisa da conversa do autor da joia, né? Do ourives, do autor daquela arte, com o cliente, para ele poder exatamente transmitir tudo aquilo que ele quis colocar naquela joia. Então, assim, contar uma história é a liberdade de expressão máxima que um ourives pode ter numa joia. Tá? E hoje em dia está muito em falho, porque está tudo muito corrido, né? Está tudo muito corrido, mas ainda existe este campo que dá para a gente explorar. Esse, então, é o nosso primeiro motivo, que é a liberdade de expressão, você poder trabalhar do jeito que você quiser, com o material que você quiser, quebrando todas as regras, tá? E aí, então, a gente parte para o segundo motivo, né? O segundo motivo porque você deve fazer, então, joias autorais. É a diferenciação no mercado, né? O que eu quero dizer com diferenciação no mercado? São joias que vão sair totalmente do padrão, então elas vão ter um momento de destaque numa vitrine, numa feira, numa exposição, né? Então, assim, sai muito do normal, né? Sai muito do normal, porém, uma joia muito original. E quando se diz que é uma joia original, quer dizer o quê? Não tem outra joia igual àquela. Então, se você vai fazer joia autoral, já se acostume com isso. Ou você faz pequenas quantidades com edição limitada, ou você faz uma peça de cada um, né? Mas que seja aquilo muito original, com o seu próprio design. Quando a gente fala em originalidade, é a pessoa colocar ali o seu próprio design. Aí eu digo, mas se ninguém gostar do meu design? Cara, alguém vai gostar. Você tem o grande lance da joia autoral é você focar no público que você quer colocar. Onde é que estão essas pessoas que você quer vender essa joia autoral, né? Não adianta você fazer uma joia autoral com motivo, por exemplo, apenas nordestino e querer vender na Europa. Cara, provavelmente muito poucas pessoas vão conhecer esse tipo de joia. Porém, se você está numa feira, né, de turistas, lá em Natal, lá em Fortaleza, lá em Teresina, ou em outras capitais, em Maceió, onde tem muitos turistas com essa joia autoral que remete ali, principalmente, o local, provavelmente vai aparecer turistas, às vezes até europeus, para estar comprando a sua joia e pagar um valor agregado muito maior. Só que tem que ter originalidade, tem que remeter aquilo tudo que eu falei no item anterior. Né? E a diferenciação do mercado, feito manualmente também, né? Porque não adianta fazer uma joia toda a laser e falar assim, cara, eu fiz aqui, é uma joia autoral feita a laser. Beleza, pode até a pessoa comprar, pode até uma pessoa gostar muito e comprar. Porém, né? Porém, o grande público que consome as joias autorais não vão dar valor para aquilo, porque dá muito valor à criatividade do pessoal do ourives, do artesão, né? O ourives aqui é tratado como um artesão, não é simplesmente como um fazedor de joias industriais. Um artesão, aquilo ele parou, pensou, desenhou, né? Ele fez aquela joia toda com um contexto. Então, isso traduz muito para quem quer comprar, para o público consumidor de uma joia autoral, e consegue exatamente identificar que aquilo foi feito manualmente, né?
E o uso de técnicas inovadoras. Quando você vai diferenciar do mercado, é muito importante você usar técnicas inovadoras. Tá? O que são técnicas inovadoras? Você usar ferramentas inovadoras? Pode até ser, mas técnicas inovadoras quer dizer, você vai fazer uma textura diferente, você vai usar, às vezes, uma coloração diferente, você vai usar um desenho diferente, né? Isso tudo, e colocar uma técnica, às vezes, muito diferente. Às vezes, uma pedra que poderia ser muito bem cravada ali com 4 pedrinhas, né? Com 4 garrinhas, você vai lá, coloca só 3 e coloca um jeito que a pedra não vai sair com 3 garras, que aquilo parece até que está muito frágil, mas está bem seguro. Você está inovando, inclusive, nessa cravação. Ou, ao invés de 3 garras, colocar apenas 2. Ou já vi joia que a pessoa colocou uma garra só atravessada de um lado para o outro. Ou seja, saiu muito do tradicional também, né? Então, assim, use técnicas inovadoras. Que, por exemplo, eu coloquei esse anel aí, olha que coisa mais inovadora, né? Ele pegou uma pérola negra, colocou na parte amarela do metal, pegou uma pérola branca, colocou na parte negra, na parte escura do anel aí, né? Fez todo um contraste. E olha só, colocou aqui uma aba para fora, totalmente diferente do tradicional. Isso é usar uma técnica inovadora. E aquilo que eu já disse também, a joia tem que ser única. Não adianta você falar, cara, são 200 milhões de peças dessas, por isso que eu estou vendendo baratinho. Cara, ninguém vai pagar caro na sua joia. Porque tem muita para todo lado, você está infestado disso. Então, a joia autoral ela tem essa diferenciação de ser uma joia única ou com edição limitada. E quando a gente fala joia única, né, ou com edição limitada, né, isso traduz em quê? Em a peça mais rara. A pessoa não vai ver isso em outro lugar igual. Não vai ver em outro lugar nenhum igual. E às vezes, se poder encomendar para vocês, falam, cara, eu posso até fazer, mas eu tenho que mudar um pouco aquele design, porque aquela joia lá foi única, eu prometi que ia ser única. Né? E não adianta você falar assim, eu vou fazer 200 mil cópias. Cara, aí perdeu toda aquela a arte criativa do negócio. Então não adianta criar muitas peças. E se você vai agregar valor numa joia autoral, que seja, então, às vezes, uma edição limitada. Ou uma edição com pequenos detalhes, uma diferente da outra. Isso também eu já vi joias expostas assim, né? Fez toda uma coleção, então poderiam ter lá 10, 15 anéis, com a mesma pegada, ou seja, o design bem parecido, só que nenhum igual ao outro. E é o seguinte, nesse momento, pode acontecer de chegar lá um comprador e ficar louco com aquilo e levar a coleção toda. Tá? É difícil? Cara, não é difícil isso acontecer. A pessoa gostava, cara, gostei demais dessa peça, né? Tem quais outros modelos que tem parecido com isso, com essa mesma pegada, com esse mesmo tipo de design? Então, tem mais esses 10 aqui, vou levar todos. Vocês acham que não... Você pode até achar que isso não acontece, mas acontece. Né? E acontece com muita frequência. E olha, quando a peça tem poucas, ou é uma peça única, ou tem poucas peças, ou é uma edição limitada, né? A raridade do negócio faz com que ela suba de preço. A raridade faz com que suba de preço. Por exemplo, eles falam assim, mas ninguém compra isso como sendo limitada. Ora, a Ferrari, toda vez que lança um carro, ela coloca lá, saiu lá, a Ferrari não sei o que lá e tal, saiu só 500 unidades. Né? Custa 5 milhões de reais cada uma. Já estão todas vendidas. Ou seja, muitas pessoas compraram nem vão usar aquele carro. Nem vão usar. Compraram por quê? Cara, vou ter uma peça e aí faz parte de 1 de 500. Ou seja, o cara é um colecionador. E tem pessoas que colecionam joias? Tem, e tem muitas pessoas que colecionam joias. Tá? E esses são um dos nossos clientes. Pessoas que colecionam joias. Só que quem coleciona quer o quê? Quer uma coisa única. Ou que seja uma edição limitada. Que seja uma edição limitada. E olha, a diferenciação do mercado também aqui você pode fazer como se fosse uma obra de arte. Tá? Existem joias que remetem obras de arte. Aí, mas isso é muito difícil de vender. A parte de vendas eu vou estar falando daqui a pouquinho. Onde é que se vende uma obra de arte? Nas galerias de arte, não é? E assim, eu não tenho tanta sensibilidade por artes e tal, eu até gosto de ver e tal, mas eu não sou aquela pessoa que anda em galerias olhando artes de tudo quanto é jeito. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Mas tem pessoas que vivem disso. Tem pessoas que vivem de visitar esses tipos de coisa. Se você for lá no MASP, qualquer dia vai ter fila de gente entrando para ver as obras.
E às vezes chega lá, o que tem lá? Um tênis pendurado na parede. Fala, nossa, que obra linda. Não, realmente, não. Dependendo de como a pessoa enxerga aquilo, talvez seja uma obra linda mesmo. Né? E assim, as pessoas que compram esse tipo de joia, elas estão acostumadas com esse ambiente. Então, você fazer uma joia que seja uma obra de arte e levar essa joia para vender no local correto, cara, isso leva um valor imenso. Tá? Isso diferencia muito no mercado, pode ter certeza disso. Né? E o próximo motivo, que seria o terceiro motivo, é a possibilidade de criação de uma marca pessoal. Tá? Possibilidade de criação de uma marca pessoal. Ó, esse pingente que eu coloquei aqui, tá? Tem uma pessoa uma vez me pediu para copiar um pingente desse. Né? Esse pingente está lá no site do Antônio Bernardo. Tá? Quem não sabe, o Antônio Bernardo é um ourives, é um joalheiro, né, conceituado, e que a galera compra e compra caro as peças dele. São peças autorais. Aí, um pingente de prata desse aí, até com o valor que tirei lá do site, ó. R$ 3.800. Se você for lá agora no site do Antônio Bernardo, vai ver esse pingente de prata lá, R$ 3.800. Aí você vai pensar assim, cara, só um louco compraria isso. Cara, mas o camarada criou, não foi apenas uma joia, ele criou a marca pessoal dele. E se você entrar lá no Instagram do Antônio Bernardo, você vai ver lá as pessoas comentando sobre esse tipo de joia. Que joia linda, que joia maravilhosa, que expressão. São pessoas que compram esse tipo de joia. São pessoas que entenderam o que ele quis transmitir com aquela joia. Ele está errado de colocar o preço caro? Está certíssimo. Está certíssimo. Né? A joia, essa aqui, sinceramente, eu não sei se é uma edição limitada. Mas é uma joia que marca que é dele, é a criação pessoal dele e faz parte da marca dele. E a partir do momento que ele criou a marca Antônio Bernardo, cara, o preço foi lá em cima. E as pessoas conseguem identificar isso aqui. Para as pessoas que são, para as mulheres principalmente, quando vê uma bolsa Louis Vuitton, até os homens às vezes conseguem ver isso. Vê uma bolsa Louis Vuitton no braço de uma moça, as mulheres provavelmente falam assim, aquela bolsa não custa menos de R$30 mil. E se você perguntar para um leigo, ele vai falar assim, cara, aquela bolsa ali deve ser lá da feirinha também, deve custar uns R$200. Às vezes custa 30, 40, 50 mil reais uma bolsa. Por quê? A Louis Vuitton criou toda uma marca pessoal. E fazendo joias autorais, você tem essa possibilidade de criar sua marca pessoal. Porém, você tem que trabalhar muito para isso. Tá? Não é do dia para a noite que você cria uma marca pessoal. Mas depois que você cria essa marca, depois que você cria essa tendência, que você cria as joias autorais com a sua personalidade, inclusive, cara, e o público começa a conectar com esse tipo de joia, aí é partir para o abraço. Tá? Vai demorar um pouco? Vai, mas vai depender do ambiente que você está frequentando com essa joia, onde é que você vai colocar essa joia para vender e valorizar essa joia, principalmente com a parte da história. Tá? Com a parte da história. Isso conta muito para a joia autoral. Já falei da parte da história e provavelmente, eu não sei, eu não pesquisei da parte da história desse pingente, mas provavelmente o Antônio Bernardo, em algum momento, ele contou a história desse pingente, o que valoriza ele para ter vendido um pingente de prata, e pequeno, né? Não é tão grande. Eu não peguei lá as dimensões, mas aí R$3.800. Pode ir lá no site dele, tá lá esse pingente. Né? E nessa possibilidade de criação de marca pessoal, o que você tem distinguindo isso aí? Estilo e estética. Para você criar sua marca pessoal, você tem que colocar o seu estilo dentro daquilo ali. Para aquelas pessoas que vão conectar para comprar essa joia autoral, identificar com esse estilo. E depois que você, qualquer momento que você vê essa joia novamente, você já vai identificar. Aquele pingente é do Antônio Bernardo. Por mais que você nunca viu o Antônio Bernardo na sua vida, você vai saber que aquele pingente é do Antônio Bernardo. Quando está escrito lá na bolsa Louis Vuitton, né, que tem o L e o V lá, todo mundo sabe, cara, é Louis Vuitton. É Louis Vuitton. Né? Por mais que tenha lá já algumas cópias, mas o povo consegue diferenciar, às vezes, o que é cópia, o que não é cópia, mas o que ele veio, o L, já indica que é um Louis Vuitton. A pessoa, às vezes, não precisa nem saber ler, mas sabe que aquilo ali indica que é uma marca. E você colocar o estilo, né, você colocar a estética dentro dessas suas joias, tá? Fica muito mais fácil de você colocar aí a sua marca pessoal. Para quando a pessoa bater o olho naquela joia e falar assim,
cara, aquilo ali é a criação do fulano de tal, aquilo ali é a criação do Ailton Batista, que é a criação do Antônio Bernardo. Isso conta muito na hora do cliente pagar. E o terceiro item da sua criação de uma marca pessoal é a identificação com o público. Não adianta você querer criar joias mirabolantes para vender para um público, por exemplo, de jovem de 16, 17, 18 anos. Eles não consomem esse tipo de joia. Você tem que conectar com esse público. Você tem que encontrar aonde está o público que vão gostar do seu design. Logicamente que as pessoas de 15, 16, 17 anos também, às vezes, podem comprar joia autoral, mas vão identificar com aquelas pessoas que fazem joias para o público daquela idade. Então, o que você tem para você construir a sua marca pessoal é saber muito bem isso aqui, ó, identificar o seu público. Tá? Identificar para quem que eu vou fazer esse tipo de joia. Né? Quem vão ser os compradores dessas joias? Por exemplo, você vai vender lá na feirinha hippie lá de Belo Horizonte. Feirinha não, que é uma feirona imensa, mais de 5 quilômetros de feira. Quem que frequenta aquela feira? Qual que é o público que frequenta aquela feira? Vou vender numa galeria de arte lá no centro do Rio de Janeiro. Beleza. Quais são as pessoas que frequentam esse tipo de local? Né? Qual o poder aquisitivo? Qual que é a idade dessas pessoas? Então, nessa criação de marca pessoal, você tem que definir o seu público para atingir esse público. Não adianta tentar atirar para todo lado, que você não vai conseguir fazer uma marca pessoal, você não vai conseguir fazer joia autoral. Tá? Você tem que definir o seu público e fazer joia para aquele público e ir exatamente aonde aquele público está. Parece muito complicado, né? Mas não é tão complicado assim. Tá? Depende um pouco de estudo, depende um pouco de afinco, depende um pouco de dedicação e de muitos contatos. Tá? Porque para joia autoral você vai precisar de fazer muitos contatos e contatos com as pessoas certas. Contatos com pessoas que geralmente ou vão indicar aquela joia para outra pessoa ou vão indicar onde você vai vender essas joias. Tá? É trabalhoso? Assim como vender joia online é trabalhoso, assim como vender joia de modinha é trabalhoso, né? Assim como vender qualquer tipo de joia ou qualquer mercadoria que você vai trabalhar, né? Como dizer, trabalhar, então quer dizer que é trabalhoso. Porém, você vai ter que fabricar muito, para quem fabrica joia autoral, vai ter que fabricar muito menos e às vezes ganhar muito mais. Tá? Logicamente que vai depender aí de uma rede que tem que se entrelaçar para você chegar no mercado e conseguir colocar as suas joias. Mas é uma ótima pedida para quem entra para esse nicho, para quem entra para fazer esse tipo de joia. Tá? As joias autorais, pode ter certeza, elas têm o lugar certo para serem vendidas e o público certo para ser atingido para estar comprando esse tipo de joia. Tá? Então, assim, identidade com o público, isso é fundamental para você criar sua marca pessoal e você poder fazer, então, joia autoral. E aí, então, nós partimos agora para o nosso quarto e último motivo, porque você deve fazer, então, joia autoral. Primeiro, né, esse quarto motivo seria o valor agregado. O que eu quero dizer com valor agregado? São peças únicas, poucas peças, mas com alto valor de venda, tá? Alto valor de venda, valor agregado, valor que se soma naquela joia. E aí agora vem todos os itens, como é que você vai conseguir, então, agregar valor a isso? Primeiro, que eu já disse lá atrás, exclusividade. Não adianta fazer 1 milhão de peças e querer vender como joia autoral, porque não vai acontecer. Né? E quando uma joia é exclusiva, o valor agregado vai lá em cima. É o caso que eu contei da Ferrari, o cara só tem 500. Já vendeu antes de começar a produzir. Quando o camarada estava desenhando o carro, já tinha vendido tudo. Né? Pela exclusividade. Então, assim, para vender uma joia com valor agregado, primeira coisa, exclusividade. Depois, originalidade. Não adianta sair copiando tudo que vê na frente e falar que é joia autoral. Tá? A clientela de joia autoral vai conseguir reconhecer e não vai comprar aquilo lá ou não vai pagar o preço que você pedir. Tá? Então, originalidade é tudo. Processo artesanal. Isso agrega muito valor também. Parece que não, eu não gosto de coisa feita à mão. Para quem consome joia autoral, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença o processo artesanal. E o processo artesanal, ele é marcante numa joia. Porque joias feitas... hoje em dia tem um 3D que está muito mais fácil fazer joia. É ótimo, é excelente para fazer joia industrial, para fazer joia que vende todo dia, para fazer modinha. É excelente.
para fazer joia autoral não funciona. Porque sai tudo muito quadrado. Sai tudo ali muito certinho. Olha esse desenho dessa foto que eu coloquei dessa joia. Uma pérola totalmente diferentona, né? Inclusive o nome dessa pérola é uma pérola barroca, né? Você encontra essa pérola barroca em vários tons, em vários formatos, e é impossível encontrar duas pérolas barrocas iguais. Impossível, tá? Todas vão ser uma diferentes da outra. Então, como é que se faz o brinco? Faz o brinco com uma diferente da outra. Eu já trabalhei com esse tipo de pérola e é bem legal, tá? É bem legal, dá umas joias bem diferentonas. Mas veja aí, um processo artesanal com uma pérola bem diferentona que marcou totalmente uma joia autoral. Né? Isso aí, só dessa pérola ser tão diferentona, ser natural desse jeito, o valor agregado já aumentou muito. Já aumentou muito. Por ela ser uma pérola escura, então, aumentou mais ainda. E tudo vai se somando. Tudo vai se somando nesse valor agregado. E a conexão emocional. Né? O que é a conexão emocional? É aquilo que eu te falei. É saber contar a história da joia. Se você apresenta esse anel que eu acabei de colocar e fala assim, olha que anel de pérola bacana. A pessoa fala, é esquisito, né? Mas é bacana. Agora, conta a história dessa pérola. Cara, essa pérola aqui é uma pérola que veio lá da Ásia e ela é diferente porque a ostra sofreu lá um processo de corrosão que no momento entrou mais água, mais salgada na ostra. Então, vai descobrir por que a pérola é assim. Você tem que descobrir por que ela é barroca, de onde que ela veio, como é que funciona o cultivo dessa pérola, ou se ela não é cultivada, se ela é tirada próxima da própria natureza desse jeito mesmo. Né? Você tem que ir a fundo para contar a história, para fazer a conexão emocional aqui dessa joia. Né? E, inclusive, não é só da pérola. Aí veja aqui a base desse anel, esse anel eu fiz uma base aqui como se fosse uma parte da concha que foi toda destruída para estar fazendo aqui uma pérola perfeita. Ou uma pérola imperfeita, não tem problema você falar que a pérola é imperfeita também. Então, essa conexão emocional com o cliente agrega muito valor. Por quê? O cliente vai colocar aqui no dedo e a primeira pessoa que perguntar para ela fala, não, essa pérola, que pérola diferente, fulano? Não, essa pérola é uma pérola que veio lá da Ásia, que não sei o quê, que foi um monge budista lá que cultivou esse rolê todo. Só que aqui depende de um estudo. Depende de você. Eu disse lá no caso do picolé que contava a história do guarda-roupa antes de falar o preço, ele colocava toda uma conexão emocional no negócio. Antes de falar o preço, ele falou, não, isso aqui foi de Dona Maria que trouxe esse guarda-roupa lá de Portugal. O marido não queria que trouxesse, ficaram brigados lá 6 meses para trazer esse guarda-roupa. E quando chegaram aqui, ainda ficaram de cara virada para o outro mais 2 meses. Né? E o cliente vai se juntando a essa história, ele vai fazendo parte dessa história. Mas isso funciona com a joia? Funciona e funciona muito bem. Para a joia autoral, funciona muito bem. Tá? E como eu disse aqui também, uma obra de arte. Isso é uma obra de arte, né? Para você, valor agregado. Onde é que uma joia dessa tem que estar? Tem que estar num ambiente preparado para ser vendido. Num ambiente propício para a pessoa reconhecer que aquilo ali é uma obra de arte. Aí está ficando muito difícil, isso está ficando muito complicado. Não é complicado. Você tem que descobrir esses caminhos. Tá? Eu não consigo te dar esse caminho aqui nesse vídeo. Vai na galeria de fulano de tal que ele vai pegar a sua joia. Não, é você fazer contato. Põe a sua joia debaixo do braço e vai numa galeria dessa e fala, cara, deixa eu te contar a história dessa joia aqui. E o camarada não vai querer te receber, vai no segundo dia. É persistência. É persistência. Ou se você vai apresentar essa joia para um cliente especial, põe isso numa caixinha bacana. Antes de falar preço, antes de falar nada, antes de querer passar o cartão, né? O comércio hoje em dia é muito disso de angústia, me dá o cartão, deixa eu passar o cartão, é crédito ou débito. Calma, né? Calma. Leva a joia, apresenta. Se for possível, deixa a joia lá uns 2, 3 dias com aquela pessoa, né? Para ele se conectando com aquela joia. E vai no emocional, né? Conta tudo que aquela joia teve, né? E mostra que aquela joia é uma obra de arte que ela não vai ver outra igual. Ou se ver, vai ver algo parecido, igual, impossível. Né? Esse aqui não foi o nosso 4º motivo, tá? Valor agregado. Valor agregado conta muito para quem quer faturar fazendo joias, tá? E por que as pessoas pagam mais, então, por joias autorais, né? Eu já passei os 4 motivos, uma parte agora de bônus aqui para vocês. Por que as pessoas pagam mais por joias autorais? Olha, eu coloquei aqui um prato, né? Um prato
diferente, né? Parece que foi feito por um chefe ali, um pedaço de carne e tal, um pouco meio passado, já com a crostazinha já bem passada, com alguns enfeites ali, com uns raminhos de salsa e tal, uns tomatinhos cereja no cantinho e tal. Isso aqui é um prato diferenciado, né? Se você for comer um espetinho lá na esquina, cara, vai ser R$5, R$10 no espetinho. Um prato desse aqui diferenciado, a carne às vezes pode até ser a mesma, né? Mas a apresentação mudou tudo, né? É um prato autoral, a pessoa fez isso aqui, uma obra de arte com um pedaço de carne. Isso aqui vai valer 200 vezes mais um espetinho. E dependendo do local que você vai comer, então, cara, pode ser até mais. Então a pessoa paga mais caro por um pedaço de carne. Olha, é pouca comida, hein? Porque para quem está acostumado a comer em churrascaria e comer mais e comer muito, isso aqui não prazer fala, não, isso aí não dá para nada. Mas você não vai lá para comer a carne, você vai lá porque é um prato autoral, um prato feito por um chefe, num restaurante bacana, tomando um vinho especial. Né? É um prato autoral. E olha essa joia aí que eu coloquei de lado. Você não vai encontrar uma joia dessa em qualquer lugar. Você não vai encontrar uma joia dessa aí em qualquer joalheria. Não vai ser qualquer ouriço que vai fazer um anel desse e colocar à venda. Né? Então, assim, a diferenciação está aí. Né? Como é que foi feito? Com que história isso tem? Onde é que está sendo colocado à venda? Como está sendo a apresentação disso? Como está sendo a apresentação dessa joia? Assim como está sendo a apresentação desse prato? Não está vindo num espetinho? Então, por isso que as pessoas pagam mais caro. Tá? Por isso que as pessoas pagam mais caro. Pela diferenciação. Por todos esses motivos que eu te dei ali até agora, a diferenciação que isso tem de uma joia tradicional que está no balcão de uma joalheria tradicional. Tá? Por isso que as pessoas pagam mais caro. Né? E o mais importante então agora, como fazer, onde vender e como vender. Inclusive essa foto aqui é de um aluno meu, o Josimar, lá de Natal, tá? Ele que produziu aqui essas joias autorais, tá? Autorais. E como é que faz então essas joias autorais? Vou pegar aqui a joia do Josimar. A esposa dele trabalha com moda, então está dentro já de um ambiente muito propício para estar consumindo joias autorais. Né? E o que ele faz na oficina dele? O Josimar lá de Natal, que é meu aluno, o Orivizeiro. Né? Ele faz joias totalmente diferenciadas do padrão. Não foi isso que eu coloquei em um dos motivos? Ter um diferencial do mercado, né? Ter um design diferente, ter um desenho diferente. E aqui ele nem usou outros materiais, usou prata mesmo. Mas olha o tamanho desse anel. Olha aqui o tamanho desse bracelete. Né? E olha que composição bacana que ficou, principalmente para quem trabalha com moda. Às vezes, no uso tradicional, ninguém fala, nossa, que anel grandão, não vou conseguir usar isso. Mas o joia autoral não são para as pessoas normais. Normais que eu falo assim, são pessoas totalmente tradicionais. Joias autorais não são para pessoas tradicionais. São para pessoas que gostam de algo muito diferenciado. Tá? Então, o Josimar foi muito feliz dessa coleção que ele fez. Né? Então, como eu disse, como fazer? Você tem que se inspirar naquilo que a sua clientela está querendo e usar toda a sua criatividade. É isso que você tem que fazer. Tá? As técnicas, vai usar as mesmas técnicas de ourivesaria. Onde vender? Onde é que o Josimar vai vender essas peças dele? Lá no desfile que a esposa dele faz com a parte de moda. Ele vai colocar isso lá no desfile, cara, e vai vender fácil. E vai vender caro, porque o ambiente está muito propício. Então, joias autorais, elas são feitas para vender em feiras, em exposições, né? Por exemplo, em galerias de arte, ou eventos, alguns eventos que são mais pomposos, né? Para você conseguir um preço melhor, logicamente. Você consegue vender joia autoral em qualquer ambiente, mas estou falando para conseguir um valor agregado maior. Então, você vai vender isso em locais propícios para pessoas que têm uma condição de pagar mais caro. Porque se você for fazer joia autoral para vender barato, né, perde-se um pouco do sentido do faturamento. Porque vai conseguir faturar? Vai, mas com poucas peças vai conseguir faturar muito pouco. Aí é melhor partir para o tradicional. Joia autoral, no meu entendimento, é você ter que fazer poucas peças e vender aquilo caro. E procurar um ambiente propício, tá? Para você poder ter um valor agregado maior. E como vender? Aí é que entra toda aquela parte, então, do emocional. Você saber contar a história daquilo tudo. Você saber explicar exatamente
os materiais que você usou para fazer aquela joia, né? E, inclusive, eu já falei, digo muito, né, em lives e em outros vídeos que eu já fiz, é você poder contar, dar uma aula para o seu cliente. Isso vale tanto para joias autorais como para outras joias, funciona muito bem. Você dá uma aula para o seu cliente. E quando você vai usar lá a semente do buriti, onde é que dá o buriti? O buriti só dá em áreas alagadas lá da parte do Pantanal, e pega a parte do Sudeste também e tal. Né? E o buriti dá um óleo, e você contar todo esse parangolé. Aí depois a pessoa vai ter tempo de parar para escutar isso? Para. O consumidor de joia autoral é um cliente diferente. Tá? Então, nesse de como vender, você tem que usar toda essa estratégia, né, de passar o seu lado artístico da ourivesaria para essa joia e poder contar isso tudo para o cliente. Cada curva que aquela joia tem algum significado, conta para o cliente. Cada técnica diferente que você usou para fazer aquela joia, conta para o cliente. Por mais que seja uma técnica mais simples. Eu fiz um repuxo ali com o dado bola e tal. É fácil de fazer? É fácil de você entender? Mas o cliente não sabe como é que faz. Explica essa técnica para o cliente como é que é feito. Você, às vezes, pode falar até o prazo que você demorou para fazer. Tá? É uma técnica para você usar, então, aí, para você vender as suas joias. Tá? Dá para vender joia autoral pela internet? Também dá. É um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, porque ali o seu contato com o cliente é muito menor, mas também dá para vender joia autoral pela internet. Porém, no tete-a-tete, ali, o cara a cara com o cliente, com certeza é muito melhor. Muito melhor, muito maior. E o seguinte, toda joia que você, autoral que você fizer, faz uma fichinha técnica dela, demonstrando os materiais, demonstrando tudo ali naquela fichinha técnica. Às vezes faz até uns panfletozinhos, ou faz um QR Codezinho explicando ali o que tem naquela joia e deixa ali do ladinho de onde está exposta. Por quê? As pessoas têm um senso de curiosidade muito grande e vão perguntar, cara, como é que você fez isso? Qual que foi a sua ideia quando você fez essa joia? O diferenciado. Como é que você diferenciou isso aqui? Igual o Josimar que fez essa joia, fez esse anel desse tamanho. Josimar, quem é que vai usar esse anel? Parece mais um bracelete. O que você quis dizer com esse anel? As pessoas vão perguntar. E aí você tem que ter esse argumento na hora da venda para poder concretizar essa venda e faturar, então, com as joias autorais. Bom, espero que eu tenha conseguido passar para você aí por que você deve fazer joia autoral. Tá? Não é tão simples entrar no mercado com joia autoral quanto as joias tradicionais. Com as joias tradicionais, as modinhas que vendem muito mais. É mais fácil, né? É mais fácil, mas existe essa possibilidade. E se você não quer ficar fazendo um mundo de joias, não quer ficar fazendo joia de tudo enquanto é gente, tudo enquanto é tipo, cara, a joia autoral, então, é o caminho para você. Você vai fazer menos quantidade, vai colocar ali toda a sua parte artística numa joia, né? E tem pessoas que estão entrando para a ourivesaria com esse viés. Olha, eu não quero fazer nada tradicional, né? Eu quero fazer totalmente diferente, eu quero colocar ali a minha emoção, eu quero colocar tudo que eu sei, né? Quero colocar a minha parte artística nessa joia. Cara, maravilhoso. Né? Agora, para ganhar dinheiro com isso, tem que fazer aquela conexão, você encontrar aquele público consumidor que procuram essas joias. Bom, se esse vídeo foi importante para você, se foi interessante para você, vou pedir então para você deixar aí para mim o seu like, né? Se você também não está inscrito no meu canal do YouTube, aproveita, se inscreve, né? Aciona o sininho para toda vez que a gente colocar um vídeo diferente aqui, você ser avisado, eu colocou um vídeo diferente lá no canal, tá? E se você também conhece alguma outra pessoa que está começando a fazer joia, compartilhe esse vídeo também com mais algum amigo, porque para a gente chegar aí o mais longe possível, inclusive ajudar outras pessoas a entrar para o ramo e também faturar fazendo joias. Forte abraço, até o próximo vídeo.